Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se especializar em agilidade. No vídeo de hoje eu quero explicar um negócio para vocês que faz um tempo que eu não explico, mas eu quero misturar um outro assunto nesse vídeo, tá? O assunto aqui é falar sobre vazão. E eu já expliquei algumas vezes para as pessoas o que é vazão, como que funciona a vazão, para que serve, mas nesse vídeo eu quero explicar para você por que percentil é meio complicado você usar junto com a vazão, tá? Então vamos lá, o que essencialmente é vazão? E eu quero que você entenda isso com a maior simplicidade possível, porque vazão é um tipo de métrica que é essencial você ter no dia a dia, mas nem todo mundo usa, e às vezes nem todo mundo confia, tá? Porque quando você fala de vazão, vazão é um tipo de métrica que deveria te ajudar a ter mais previsibilidade, deveria te ajudar a dar mais visibilidade e gerenciar mais a expectativa das pessoas. Mas as pessoas acabam não confiando ou falando, ah, beleza, você tem essa vazão aí, mas eu preciso que isso aqui seja entregue dessa forma. É o tipo de pressão, de comando que não casa com esse tipo de abordagem. Tá? É um tipo de coisa que é determinística, isso tem que acontecer desse jeito, ao invés de, tá, qual que é o risco disso não acontecer? Tá? As pessoas preferem hoje em dia, e eu não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas as pessoas preferem estar erradas do que falar não sei. As pessoas preferem dar um prazo que não vai ser cumprido do que falar esse prazo não é possível, que é possível dentro desse nível de risco aqui, é isso aqui. Beleza? Então, é importante você entender a relevância que a vazão tem nesse cenário. Tá? Então, o que é a vazão essencialmente? É eu pegar e falar que eu tenho uma quantidade de coisas que eu entrego dentro de um determinado período. Tá? E eu tenho uma relação estatística sobre esse número. Eu vou ter, por exemplo, a média da vazão ou a mediana da vazão. Tá? Então, digamos que você aí é dono de uma pizzaria. Tá? E a sua pizzaria entrega, por exemplo, 10 pizzas por dia. Tá? Então, em 7 dias, a expectativa é que ela entregue, em média, 70 pizzas numa semana de 7 dias, se você abre os 7 dias da semana. Tá? Então, você teria que entregar 70 pizzas por semana. Tá legal? Então, putz, mas isso é um número exato? Então, hoje eu entreguei 10. E ontem, quantos eu entreguei? Eu entreguei 11. E no dia anterior, eu entreguei quantos? 9. E no dia anterior, 5. Então, eu vou começando a tirar a média de tudo isso. Então, essencialmente, a vazão, ou throughput, é a média de coisas que eu entrego por período. Então, nesse caso, a gente está falando de pizzas por dia. Né? Em muitos cenários, quando as demandas não conseguem ser entregues todos os dias, você faz períodos diferentes, você faz períodos semanais, por exemplo, ou quinzenais. Tá? Claro que o fato de você mudar isso ou não depende de alguns fatores, mas depois eu explico. Então, normalmente num time de desenvolvimento de software, num time de produtos, as pessoas fazem a vazão por semana, porque um item não é entregue todos os dias. As pessoas entregam um item, 2, 3, às vezes 4, 5 itens na semana, mas não necessariamente todo dia. Tá? Então muita gente faz vazão por semana, ou seja, eu entrego X itens por semana. Tá? Numa média, por exemplo. Então, se eu entreguei aqui numa semana dia 1, 5, dia 2, 6, dia 3, 2, dia 4, 1, dia 5 entreguei 4 e dia 6 eu entreguei 2. Tá? Se a gente for tirar a média disso aqui, né, então eu vou ter 10, 15, 20. Olha que coincidência. Né? Então, 20 dividido por 6 dá 3,3. Então, a minha vazão, em média, é 3,3. Tá? Agora, por exemplo, se eu vou tirar a mediana, eu tenho que ordenar isso aqui, né? Então, fica 1, 2, 2, 4, 5, 6. Né? E olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um conjunto de dados par. Né? Então, eu sempre pego do meio, somo, então dá 6 dividido por 2, a minha mediana é 3. Essa é uma vazão boa, que tem uma variação, mas a mediana... Boa sim, depois eu explico isso, tá? Mas a comparação com a média não está distante. Poderia acontecer de eu ter isso aqui muito pior. Conforme eu vou entregando mais coisas durante as próximas semanas, a média pode se manter essa aqui e a mediana pode variar bastante. Se por um acaso eu colocar o número 1 aqui, ó, tá? Aqui não, né? Se eu colocar o número 1 aqui,
Ao invés de ter 20, eu vou ter 21, né? Se eu for somar a quantidade de itens, 21 dividido por 7. A média vai cair para 3. E a mediana vai ficar em 2. Tá? Ou seja, já começa a disparidade. Antes a disparidade era de 0,3, agora a disparidade é de 1. Beleza? Ok, então eu consigo dizer com certeza que vazão é a média ou a mediana da quantidade de itens que eu entrego por semana. E aí você vai me perguntar, tá, Felipe, quantas semanas são relevantes para eu colocar isso dentro de um espaço? Existe uma abordagem dentro da estatística que é você ter uma amostra mínima e uma amostra máxima, tá? Não existe um número certo sobre isso, mas eu já li em alguns cenários, em alguns artigos, que uma amostra mínima, você teria que ter pelo menos 12 a 15 amostras e no máximo 30 amostras, tá? Para começar, para ter um número legal para você conseguir medir. Putz, mas isso depende. Vai ter pesquisas aí com 2.000 pessoas, tá? Mas isso é comparado à população, tá? Se a população, por exemplo, tem 1.000 amostras, talvez se você pegar 30% daquela amostra, vai ser suficiente. Depende, tá? Mas se você tem aí, por exemplo, 6 meses de histórico, 6 meses de histórico são 4 semanas cada mês, né? Então você teria ali 24 amostras. Então 24 tá ótimo, tá legal? Mas se você não tem isso, se você tiver ali, 3, 4 meses, já é legal. Tá? Quer dizer que você não tem que medir antes disso? Não, continua medindo. Você vai adicionando e vendo o comportamento dessa métrica conforme ela avança. Tá? Então você tem aí 3 meses de histórico, tá legal? E aí se você for colocar isso num gráfico de dispersão, que é um gráfico parecido com esse, como é que você teria que fazer? Né? Como é que o gráfico coloca que você faça? Você pega aqui a data ou a semana que aquilo foi entregue numa ordem crescente. Então, se for uma pizzaria, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, ou semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, assim por diante. Tá? Que é quando aquilo foi entregue. Tá? Quando você teve aquela quantidade de itens. Ok? Na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4. Tá? E aí você vai ter a quantidade. Então você vai ter a quantidade 1, quantidade 2, quantidade 3, e aí assim por diante. Então na semana 1 você entregou 2. Na semana 2 você entregou 4. Na semana 3 você entregou 2. Na semana 4 você entregou 3. Na semana 5 você entregou, por exemplo, 5. Digamos que tem aqui uma semana 7. Uma semana 8. Tá? Aí na semana 7 você entregou 2. Na semana 8 você entregou 4. Tá? Então eu tenho 8 amostras aqui, 8 dados, né, do meu conjunto de dados original. Beleza. Se a gente fala de percentil, existe uma porcentagem de confiança, certo? Se a gente for falar de 80%, por exemplo, 80% disso aqui vai dar mais ou menos 6 itens, né? 6, 7 itens. Então eu vou estar mais ou menos aqui, né? Essa aqui seria a minha porcentagem de 80% a 90% de confiança. Então quer dizer que 90% das semanas eu entrego 4 itens? Não. Porque olha aqui, ó. Eu tenho várias semanas que eu não entreguei 4 itens. Eu estou indo no teto. Né? O fato de eu fazer isso com cycle time não tem problema, porque ele é duração. Né? A duração, quanto mais ela sobe aqui, potencialmente menos arriscada ela é a nível de previsibilidade. Agora, se eu tentar buscar o teto na vazão, eu tenho um problema. Porque na maioria das vezes isso não acontece. Ó, eu tenho 8 amostras aqui. Ó. Quantas vezes eu entreguei 4? 1, 2, 3. De 8. Tá? Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? É de 30%, 37%. Tá legal? Agora, se eu falar que eu consigo entregar pelo menos 2 itens, aí beleza. Principalmente se eu mudar aqui, por exemplo, colocar para 1 aqui, ó. Pô, eu tenho de 7, 8 coisas, 8 possibilidades aqui de entregar pelo menos 2. Tá? Então eu tenho 87% de chance. Tá? Então olha que interessante. Se eu tentar ir pelo teto, que é o que o percentil faz, eu vou iludir as pessoas, porque a possibilidade disso aqui acontecer, de eu entregar 4 itens numa semana, é de 37%. E se eu tentar falar 2 itens por semana, a probabilidade é de 87%. E essa probabilidade vai mudando de acordo com
com a quantidade de dados que você tem aqui dentro, tá? E como que eu consigo isso? Eu acabei de falar. Eu consigo isso através da probabilidade. Ao invés de usar percentil, eu vou usar a probabilidade dessas coisas acontecerem. E claro, eu tenho que ter uma amostra um pouco maior para conseguir representar isso de forma mais adequada e um pouco menos variável, tá? Mas ao invés de representar o percentil aqui dentro, você vai usar a probabilidade. Tá? Quantas vezes isso aconteceu dentro do seu histórico? Ah, então se eu quiser, por exemplo, entregar 3 itens semana que vem, bom, vamos ver. Eu tenho 1, 2, ou pelo menos 3 itens, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes que eu entreguei pelo menos 3 itens. Então eu tenho 50% de chance, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né? Então eu teria aqui 50% de chance, tá? Faltou um no cálculo. Se eu falar, por exemplo, 2, ó, agora com esse novo númerozinho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades, tá? Se eu estiver falando 3, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Se eu estiver falando 4, eu vou ter 1, 2, tá? Então, veja que as possibilidades, elas mudam. Se eu começar a adicionar coisas aqui, então vamos ver, por exemplo, ó, digamos que surge mais uma semana aqui, né? Vou ter um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Eu vou buscar aqui no 5 a probabilidade? Não, eu busquei quantas vezes eu consegui entregar pelo menos 5. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens dentro do meu conjunto de dados, eu vou ver, eu entreguei 3 vezes pelo menos 5. Então, 3 por 13, ó, para a gente pegar, dá 23% de chance. É um pouco complicado. Agora, se eu tentar 4, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes eu entreguei, eu tenho 46% de chance. Se eu falar 3, opa, já muda, eu tenho 8 vezes de 13. Então, eu tenho 60% de chance. Tá? Probabilidade tem vários cálculos aí que são um pouquinho diferentes, tá? Que são mais complexos que isso. Mas essa é a probabilidade básica. Quantas vezes eu consigo, qual que é a possibilidade, né, daquilo acontecer dentro daquele histórico que eu tenho. Tá legal? Então, essa é a forma que você pode usar para considerar previsibilidade além da semana que você está usando. Então, para que eu usaria isso além disso? Né? Por que eu faria a probabilidade? Pensa o seguinte, a média que você usa hoje, digamos que é 3. Tá? Só que o problema da média é que a gente tem a variação, já falei isso algumas vezes. Né? Então, os extremos podem variar. Então, se isso aqui é um extremo, isso aqui é um extremo, isso causa variabilidade. Tá? Então, conforme você faz esse tipo de probabilidade, você ignora essa variabilidade e considera quais são as possibilidades. Isso permite fazer com que você consiga falar, olha, existe 80% de chance que eu entregue 3 itens hoje. Então, a minha vazão é de 3 por semana, tá? Com X% de confiança. Olha, eu adquiri a confiança através da probabilidade. Só que, qual que é a grande questão? Você tem que manter esse nível de variação. Tá? Você não pode entregar menos do que 3. Não é que não pode, né? Você tem que tentar manter essa mesma vazão. Senão a probabilidade vai variar. Se você começar a entregar 2 itens por semana, isso vai variar. Tá? Se você começar a entregar 4 por semana, tudo bem, mas continua variando. Você vai ter que mudar esse número com o tempo. Tá? Porque vai diminuindo a chance de você entregar 3. E vai começar a aumentar a chance de você entregar 4. Tá? Então, comece a considerar isso no seu dia a dia e me fala se isso deu resultado, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha feito sentido para você. E se tiver muito complicado, se não está fazendo sentido, pode colocar no chat aqui, me chama que eu faço um outro vídeo, eu te ligo, a gente conversa, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar com as pessoas, de curtir o vídeo, de comentar, e ó, compartilha mesmo, hein? Porque esse conteúdo aqui muita gente precisa, muita gente não entende como é que ele funciona, e a gente precisa compartilhar isso. Grande abraço.